Treta entre o AgriShow e o governo Lula expõe um grande problema em relação às estatais. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Todo mundo está acompanhando aí uma treta que houve entre o AgriShow, um evento agrário gigantesco, maior da América Latina, super importante para suas ramificações econômicas e políticas para o Brasil, e o governo Lula. Então, entenda o que aconteceu. Veio depois um tweet do ministro Márcio França dos Portos, que expõe muito do papel das estatais. Acho que ele acabou revelando aí uma coisa que a gente precisa aprender muito sobre estatais. Então, basicamente, o que aconteceu é que no AgriShow costuma se chamar todas as autoridades, inclusive, obviamente, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que estava confirmado. Foi convidado também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e receberam a notícia de que Jair Bolsonaro estaria também acompanhando Tarcísio no evento. No momento em que a administração do evento avisou o governo federal que Bolsonaro estaria lá, houve um desconforto, dá para entender, o ministro da Agricultura se sentiu desconvidado, a organização do evento disse que não desconvidou, que o ministro está convidado, daria para organizar, de estar Bolsonaro num momento, o ministro no outro, não ter treta nenhuma, mas o governo federal entendeu isso como uma afronta, como um ataque do AgriShow, ao fato de Bolsonaro estar presente lá nesse evento. E aí foi retirada a presença do ministro, não vai lá mais, e inclusive patrocínios de estatais foram retirados do evento também. Quem se manifestou publicamente sobre o assunto foi o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que já foi vice-governador de São Paulo, um político bem conhecido em São Paulo. Diz Márcio França que se o AgriShow desconvidou ou criou esse desconforto com o governo federal, ele acha que as estatais deveriam tirar o seu patrocínio também. E o que isso fica escancarado para nós, pessoal? Esse é um grande aprendizado sobre mais um dos motivos por que as estatais não deveriam existir. A estatal, de modo geral, ela é muito mais ineficiente do que as empresas privadas. Se você pegar os rankings de lucratividade dos últimos 20 anos, as estatais estão entre as que dão mais prejuízo e, portanto, tem que ser cobertas, esse buraco das estatais tem que ser cobertos com o dinheiro dos seus impostos. Lembrando que se uma empresa privada dá prejuízo, ou tiver uma fraude, ou tiver corrupção, ou tiver qualquer problema numa empresa privada, quem paga são os donos. E na estatal, se tiver um problema, quem paga é você. Você que é obrigado, através dos seus impostos, a cobrir o buraco. E as estatais, além de ser, de modo geral, tem algumas exceções sim. Você tem a Singapore Airlines, você tem a empresa estatal de petróleo da Noruega. Existem alguns casos isolados, muito pontuais, muito raros, de estatais que funcionam bem, mas é a exceção que confirma a regra. Você pode falar, não tenho a estatística aqui de quantos casos, mas pelo menos 90% das estatais operam muito pior do que as empresas privadas, segundo os rankings internacionais aí. Você pode ver diversos países do mundo, o Brasil mais ainda. Essas estatais acabam mandando a conta para você, por conta de cabide de emprego, muito mais custo do que a empresa privada, por conta de não poder demitir os maus funcionários públicos que estão lá, por conta de não ter metas claras, uma série de motivos, e especialmente a famosa ingerência política. Ou seja, numa empresa privada, os donos têm interesse de colocar lá as pessoas mais competentes que vão administrar da melhor forma possível a empresa privada, para que ela dê lucro, para que ela não quebre, porque se quebrar o dono perde tudo, enquanto na estatal quem vai colocar o diretor lá, o presidente, são políticos com interesses eleitorais. Eles não têm interesse na estatal ir bem, eles têm interesse na estatal servir aos seus interesses políticos, ou seja, lotear de amiguinho, lotear de apadrinhado, fazer estatal, fazer política pública em prol do partido A ou B, como por exemplo nesse caso que o Márcio França acaba sofrendo aí de sincericídio no Twitter, quando ele mesmo diz que querem usar a estatal para um fim que ela não deveria. Quando ele fala que o Banco do Brasil não deveria patrocinar o AgriShow porque o Bolsonaro vai estar lá e o ministro da Agricultura se sente desconvidado, o que ele está falando para o Banco do Brasil? Que o Banco do Brasil não deveria atuar em prol do interesse do Banco do Brasil e sim atuar em interesses partidários do governo do PT, usar a estatal para interesses partidários. Se um banco, como o Banco do Brasil, quer emprestar dinheiro para as pessoas que trabalham, para as empresas, para as fazendas, para os prestadores de serviço, para os produtores de insumos agrícolas, e assim quer dar o seu nome no AgriShow, isso é um bom negócio para o banco, não deveria depender se o AgriShow é visto como pró um lado ou outro. Assim como o PT não poderia usar a estatal para fins políticos eleitorais próprios, nem o Bolsonaro, nem o Tarcísio, nem ninguém deveria usar estatais para isso. Só que estatais, por natureza, por serem empresas indicadas por políticos, elas vão inevitavelmente ser antros de desperdício, antros de corrupção, antros de ineficiência e antros de utilização política desses recursos da estatal. A estatal, ela não deveria pertencer ao partido A ou B, ela pertence ao Brasil, é uma empresa de Estado, uma empresa que deveria defender o melhor para aquela empresa,
e jamais fazer o que o Márcio França está sugerindo fazer. Ele acaba escancarando o motivo mais importante, mais um motivo para que a gente deveria vender todas as estatais, fazer um caixa para o governo, reduzir a dívida pública, pagar menos juros em cima dessa dívida pública, em vez de ficar alimentando estatais deficitárias, como por exemplo Correio, como por exemplo diversos outros casos. Você tem aí a Ceitec do ramo de semicondutores, que dá prejuízo ano após ano, e a gente já tem muito histórico aí mundo afora de países que foram privatizando suas empresas, assim como o Brasil nos anos 90 privatizou a famosa velha Telebrás, a Vale do Rio Doce, a Embraer. São casos que o faturamento multiplicou exponencialmente, o lucro começou a vir, mais empregos, começou a gerar impostos também para a economia. Governos bons são governos eficientes que conseguem fazer o básico, o essencial para a população, que é o que a população espera de um governo, como por exemplo saúde, educação, segurança, e não um governo que tem que emprestar dinheiro, um governo que tem que ter banco, um governo que tem que entregar carta, um governo que tem que perfurar poços de petróleo por aí, se meter em um monte de coisas que não sabe fazer. Agradecemos aí o ministro Márcio França por, através desse gesto aí de sincericídio, escancarar mais esse problema das estatais. E claro, se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.